Meu nome é Mário Francisco Juruena, eu sou professor doutor no Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e venho nesse período desenvolvendo vários estudos na área de depressão, trauma, estresse. A gente tem a formação na área de cognitiva, mestrado nessa área de neurociência afetiva e psicobiologia, e depois um doutorado em Londres na área também dos quadros afetivos ligados ao estresse. E nesse sentido que a gente vai conversar com vocês hoje, né? Deixando essa aula para os alunos da graduação e também para os outros interessados, que possam se aprofundar na importância desse tema, que é a questão do trauma, do estresse precoce e as consequências dessas situações traumáticas na vida, na saúde mental do indivíduo. Meus e-mails, né, vocês podem e devem entrar em contato, sempre que houver alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, vou ter o maior prazer em poder entrar e manter contato com vocês. Uma teoria que tem se mostrado bastante útil do ponto de vista clínico, na prática clínica, é a teoria desenvolvida por John Bowlby, chamada teoria do attachment, ou ligação afetiva, onde vocês podem ver nessas ilustrações que tem um pai brincando com a criança, né? Essa ligação lúdica de um pai com um filho, ou principalmente aqui da mãe, olhando nos olhos do filho, né? Esse contato, esse toque, esse cheiro, toda essa ligação afetiva que se desenvolve precocemente, tem um papel muito importante no desenvolvimento neuropsicológico, endócrino, emocional, afetivo das crianças, dos seres humanos, né? Então, quanto mais precoce é essa ligação afetiva do ponto de vista saudável, isso sem dúvida que dá estímulos muito positivos no desenvolvimento dessas crianças. Por um outro lado, se houver uma situação de estresse, uma situação traumática, algo que realmente faça um sofrimento, uma interrupção dramática no desenvolvimento, sem dúvida que isso pode trazer consequências no desenvolvimento dessa criança, né? Esse autor chamado Hansen desenvolve um conceito de estresse, né, que é um conjunto de reações que ocorrem no organismo quando ele está submetido a um esforço de adaptação. Só ser criança já é um processo de adaptação constante. Por isso a importância da carga afetiva, do contato, do carinho, do afeto que os pais vão passar nesse momento inicial de desenvolvimento. Se isso não ocorrer, e ocorrer situações traumáticas, estressantes, abusos, negligências, que nós vamos ver, isso vai se caracterizar num esforço adicional de adaptação para aquela criança. E dependendo da fase que isso ocorrer, esses eventos estressores, traumáticos, vão impactar no desenvolvimento de áreas cerebrais muito importantes, como, por exemplo, a amígdala, córtex pré-frontal, região do hipocampo, né? Então, desde o período pré-natal, onde essas estruturas estão sendo formadas, no período logo após o nascimento, né, que, sem dúvida, se houver uma separação materna brusca ou um trauma grave, alterações hormonais, principalmente no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, vão ser marcantes no desenvolvimento e no impacto dessas estruturas fundamentais para o desenvolvimento neurobiológico dessa criança. Se houver essa situação traumática na adolescência, sem dúvida que nós vamos ter também impactos importantes hormonais, no amadurecimento, no desenvolvimento desse cérebro, desse sistema nervoso ainda adolescente, imaturo. E se ocorrer isso na idade adulta, nós vamos ter consequências também, como nós vamos ver em situações de estresse pós-traumático em adultos, violências, sequestros, assaltos, né, acidentes que vão trazer consequências também. E na terceira idade, o processo degenerativo já instalado, sem dúvida que situações traumáticas vão ainda mais sobrecarregar esse sistema nervoso já em processo de envelhecimento. Então, o importante é a gente ter claro de que o impacto neurodesenvolvimental ele é seletivo, né? Ele vai ter situações bem importantes, né, que a gente vai ver, e vários estudos, desde estudos animais, estudos de neuroimagem, ajudaram bastante a diferenciar esse impacto que as crianças e adolescentes vão ter, né, em áreas importantes, como a área do córtex pré-frontal, áreas dorsolateral, e próprio hipocampo, né, as amígdalas. Então a gente vai ver que situações de córtex singular anterior também são áreas que vão ter um impacto importante se uma criança, um adolescente sofrer situações traumáticas. E
que a gente sabe, por exemplo, é de que esse quadro de estresse pós-traumático, ele é bem diferente, ele por isso é colocado em um capítulo à parte na classificação americana do DSM-5. Ela não está mais incluída como estava nas classificações anteriores, juntos nos grupamentos de transtornos de ansiedade. É uma patologia com uma patofisiologia distinta dos quadros de medo, de fobia, de ansiedade social. E ele tem realmente alterações bem marcantes no sistema nervoso, né, com hiper e hipoativação dessas regiões, caracterizando uma patofisiologia muito específica. As reações mais comuns de uma situação traumática: a pessoa sofreu uma situação de trauma, um choque do ponto de vista emocional, medo, vai ter uma situação de luto, perda de uma pessoa querida, pode ter raiva por uma situação de assalto, de violência, ressentimento, culpa, vergonha, desesperança, desamparo, entorpecimento. Todas essas reações emocionais, elas vão ser comuns dias e semanas logo após a situação traumática. Situações cognitivas, reações cognitivas de confusão, desorientação, indecisão, dificuldade de concentração, perdas cognitivas de memória, autorresponsabilização, memórias indesejáveis, intrusivas, sem dúvidas que vão aparecer também nos primeiros dias e semanas após a situação traumática. Né? Reações físicas após um trauma, como tensão, fadiga, perda do sono, reação de sobressalto, mal-estar digestivo, apetite, alterações do desejo sexual, sistema nervoso autônomo, são reações físicas bem significativas que a gente vai observar. Além disso, reações interpessoais de irritabilidade, isolamento, dificuldade de relacionamento, desconfiança, se sentir rejeitado, abandonado, várias questões ligadas às relações interpessoais são comuns de ocorrer logo após a situação traumática. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que uma situação traumática, de um assalto, de uma violência, de um trauma, ele é muito frequentemente impactante nas primeiras 48 horas. Depois de 2 dias a uma semana, ele já cai de uma maneira significativa de 90% de prejuízo no funcionamento para em torno de 30%. E depois, ao longo da vida, depois mais de 1 mês, 6 meses, nós vamos ver que realmente só 10% vão ter prejuízos significativos nessa situação. A maioria das pessoas vai voltar ao seu funcionamento normal, né? Isso aqui seria um curso típico de ajustamento a um trauma severo. A gente vai ter claramente pessoas que vão ser resilientes à situação traumática, que vão se passar pelo trauma e se recuperar, como se não tivesse tido trauma também. Tem aquelas pessoas que não se recuperam, que teriam uma evolução crônica, e tem aquelas que pareciam que tinham se recuperado, mas que depois alguma coisa ativa tardiamente essa resposta. Então, seria importante a gente diferenciar entre os indivíduos em processos de resiliência, aqueles que são resistentes a uma situação traumática, e essa é a grande maioria dos pacientes, né, que passam por uma situação de trauma, um estresse, aqui representado por esse raio, né, e a questão do estresse agudo, que é essa situação dramática, o transtorno de estresse agudo, que se tende a se cronificar, o transtorno do estresse pós-traumático, né, que pode realmente levar a uma recuperação, como a gente viu na maioria das situações, né, e as outras respostas emocionais desadaptativas, e principalmente que nós vamos ver no final dessa aula, as comorbidades que vão estar presentes nessas reações pós-traumáticas. Mas então, enfatizando para vocês, a maioria da parte das pessoas expostas a uma situação traumática irá se recuperar. Então, o trauma ele tem uma evolução benigna. Dificuldades intrínsecas para diferenciar isso vai ocorrer nos primeiros 3 dias, devido a situações de risco aumentado, para qualquer transtorno mental deve ficar em observação. Ao final de 2 semanas, a gente praticamente já vai ter claro quem vai evoluir bem, sem risco de ficar com cicatrizes daquela situação traumática, e quem tende a cronificar. Tristeza é uma manifestação normal, quer dizer, a pessoa foi assaltada e roubaram alguns pertences dela, ela se sentiu vulnerável, e isso sem dúvida vai gerar tristeza, que é normal e esperado. Tá? Isso não podemos também patologizar isso aí, e esperar que a resposta adaptativa cure essa questão de que foram os anéis e ficaram os dedos, né? Cada vez mais normal na nossa realidade brasileira. Né?
Então, o DSM-5 traz uma questão que é o TEPT como uma exposição real com ameaça de morte, houve um assalto com ameaça de morte, houve lesão severa, um acidente, houve violência física, sexual. Né? Isso foi experienciado pelo paciente ou foi testemunhado ou apreendido por ele. Né? Teve uma exposição extrema ou repetida a detalhes aversivos. Quer dizer, então ficou de refém no porta-mala, num sequestro relâmpago. E aí, a partir dessa situação desencadeante, tem pensamentos intrusivos, evitação persistente de andar de carro, alterações negativas do ponto de vista de cognição, memória, atenção, humor depressivo, alterações em alerta, em reatividade, que se iniciam ou se agravam com o quadro traumático. É bem interessante isso. Algumas pessoas já vão ter algo e aí o evento traumático na vida adulta ainda piora o quadro. Ou não existia e ele acaba se iniciando nesse momento. Né? Então, o importante é que o DSM-5 traz uma alteração importante, que é as alterações negativas em cognições ou no humor. Então, por isso se aproxima muito nossos estudos das doenças afetivas, onde a gente vê que expectativas ou crenças negativas persistentes, exageradas sobre si mesmos, outros ou o mundo. Isso aqui nada mais é do que a tríade depressiva de Aaron Beck, né, que nós falamos na outra aula sobre depressão. A pessoa tem uma imagem negativa de si mesmo, dos outros, da família, da sociedade e do mundo, né, uma falta de perspectiva de que as coisas vão melhorar no mundo. São cognições persistentes e distorcidas sobre a causa ou consequências do evento traumático. A pessoa, de alguma maneira, distorce a realidade daquela situação traumática por ser um agente que sofreu o impacto daquela violência, né, ou que testemunhou, pelo menos, aquela situação, que leva o indivíduo a culpar-se a si mesmo ou aos outros. Né. Então, essa característica é bem nítida nas pessoas que passaram por um transtorno do estresse pós-traumático. Na realidade, esses desastres ou violências, em vários estudos, aí têm mostrado que em torno de 30% a 40% vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático em um ano. Quer dizer, a pessoa passou por um acidente de trânsito grave, 30% a 40% vão ficar traumatizadas com isso. Se são pessoas que trabalham, vamos dizer, numa unidade de emergência, politraumatizados, equipe de resgate, SAMU, 10% a 20% vão ter uma situação de estresse pós-traumático. E a população em geral, que observa isso, ela vai ter em torno de 5% a 10%. O fator principal para ter esse impacto, sem dúvida, que é a extensão da exposição ao desastre. Aqui nós temos uma referência interessante, né, que fala um pouco da epidemiologia de transtorno de estresse pós-traumático após desastres, né, após situações bem fortes, né, de trauma. Então, na avaliação do transtorno de estresse pós-traumático, nós temos que seguir esse cronograma, quer dizer, avaliar a história do indivíduo, se ele tem uma história de evento traumático na infância, na adolescência, ou se ele é um evento recente na vida adulta. Nós diferenciarmos o transtorno de estresse agudo, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático complexo. Aí nós vamos ver que existem diferenças bem claras entre eles, segundo as classificações do DSM, por exemplo. A gente rastrear os principais sintomas traumáticos que nós falamos agora, ideias intrusivas, medos, evitação, sonhos, alterações na senso-percepção e principalmente sintomas na área cognitiva e depressiva. Uma dissociação peritraumática dentro das situações de sintomas atuais, as cognições pós-traumáticas que esse paciente vai apresentar, se ele vai apresentar raiva, vergonha ou culpa em relação ao que ele passou, quais as comorbidades que vão se desenvolver associadas ao TEPT, nós vamos ver que isso é muito frequente, se existe um apoio social e familiar para que ele possa enfrentar, principalmente os primeiros dias após a situação traumática, qual a personalidade do indivíduo para enfrentar isso e como que ele vai lidar com essa situação, né? Como é que ele enfrenta essa situação com a atividade física, espiritualidade, apoio familiar, qual é a maneira de lidar com isso. Né? Um outro ponto bem importante, que é o que a gente tem se desenvolvido, é a questão de avaliar as experiências traumáticas que o indivíduo passou no início do seu desenvolvimento. Aquele primeiro gráfico que eu mostrava para vocês, em alterações impactantes logo após o nascimento em áreas como a amígdala, áreas do hipocampo, do córtex pré-frontal, a gente vai vendo que essas áreas, no seu desenvolvimento, se uma criança perde os entes queridos, os pais, se ela vivencia um ambiente familiar de violência, de agressão, de separações,
se tem um dos pais cuidadores com transtornos psiquiátricos, alcoolismo, por exemplo, violência doméstica, né, doença mental, ou se a criança passa por abandonos, negligências ou situações de abuso, isso vai deixar marcas importantes no seu desenvolvimento. Nós temos focado nos estudos do abuso emocional, quer dizer, não existe uma violência física como no abuso físico, não existiu abuso sexual, mas existe a palavra agredindo, depreciando, humilhando uma criança. Isso, às vezes, nossos estudos têm demonstrado que causa um impacto muito maior no desenvolvimento e agravamento de algumas doenças psiquiátricas. Questões, mesmo em nível socioeconômico alto, a gente vai ver pais e cuidadores negligenciando afeto, emoções de crianças. Essa mãe está aqui no smartphone, no computador, tomando um café, e a criança mendigando uma atenção emocional que causa um impacto tão grande no desenvolvimento dessa criança quanto essa situação também de mendigância, de alimento, de abrigo, de afeto, que nossa realidade social traz tão forte para nós, né? Então, essas situações traumáticas na infância, de abuso e negligência, vão deixar cicatrizes no desenvolvimento e elas vão ter efeitos duradouros, negativos no desenvolvimento das funções cerebrais. A gente tem claramente que isso vai trazer impacto, né, no desenvolvimento. A gente sabe que a origem disso é que existem pessoas que já herdam essa vulnerabilidade, porque não é todo mundo que passa por essa situação traumática que vai realmente desenvolver transtornos de estresse pós-traumático, transtornos psiquiátricos outros. A pessoa tem que herdar uma vulnerabilidade, ela já tem uma tendência a estar por um fio. E aí, esses fatores internos, muitas vezes genéticos que ela herda, né, essa vulnerabilidade, impactam com os fatores externos, né, como, por exemplo, essa situação do estresse precoce, do maltrato na infância. E aí, aquela pessoa vulnerável, né, ela sofrendo o maltrato, ela rompe a saúde mental e desenvolve o quadro, né? Muitas pessoas vão passar por situações traumáticas, mas são os chamados casca grossa. Não estariam por um fio aqui, não teriam herdado essa vulnerabilidade e aí não desenvolvem o quadro. A gente pode dizer que temos vários modelos, né, para desenvolver os transtornos psiquiátricos. Nós estamos falando desse último modelo aqui. Quer dizer, os primeiros A e B, a criança teve um desenvolvimento saudável, um ambiente familiar saudável, adolescência saudável. Na idade adulta, todos nós vamos passar por desafios, estresse, e alguns vão evoluir bem nessas situações de estresse e outros vão desenvolver doenças psiquiátricas, que não vão ter relação com a presença de estresse precoce. O estresse precoce, ele predispõe que a pessoa não tenha uma evolução saudável, ela tem uma evolução com um transtorno psiquiátrico. A presença do estresse precoce, situações na vida adulta vão desencadear doenças mentais. E isso é provavelmente 60% a 70% dos transtornos psiquiátricos seria esse nível D. Tá? Os outros transtornos psiquiátricos aqui estariam em torno de 20% a 30% somente. Daí a importância de nós estudarmos essa situação traumática na infância e na adolescência. Esse artigo aqui, que eu acho que é muito rico, que a gente publicou ele há um ano e pouco atrás, ele mostra a relação do estresse precoce com as principais doenças mentais. Os transtornos do humor, por exemplo, os transtornos do déficit de atenção vão ter uma ligação bastante grande com abuso emocional, negligência emocional, o transtorno do humor, além do abuso emocional, o abuso sexual, a negligência física. Transtorno de ansiedade tem uma correlação muito grande com abuso sexual. Transtornos somatoformes se relacionam muito com situações da infância que a criança sofreu abuso físico, abuso sexual e negligência física. As mulheres que desenvolvem transtorno disfórico pré-menstrual, elas vão acabar tendo claramente uma relação com situações traumáticas na infância, estresse precoce. Mas nós não achamos na literatura nenhuma correlação com nenhum dos 5 subtipos estudados, certo? Então, o transtorno pré-menstrual se relaciona com situações não específicas de estresse precoce na infância e adolescência. Abuso de substância, transtorno de uso de substâncias, tem uma relação muito forte com abuso físico. Crianças e adolescentes que passaram por maltrato físico têm mais tendência a serem dependentes de álcool e drogas. Negligências emocionais e negligências físicas também têm uma relação interessante.
transtorno alimentar, por sua vez, tem uma relação bem forte com as negligências físicas que uma criança passa no seu desenvolvimento. Esse artigo feito pela psicóloga Clara Carr e por nosso grupo tem mostrado que realmente essas relações estão bem estabelecidas. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse artigo do papel do estresse de vida precoce e os transtornos psiquiátricos na vida adulta, essa revisão sistemática que a gente fez dos subtipos de trauma na infância, né, desencadeando transtornos específicos na vida adulta. É bem interessante que a Camila, que participou desse artigo também, Camila Martins, que está concluindo seu doutorado, ela demonstrou de uma maneira bem interessante a gravidade que os nossos pacientes no Hospital Dia apresentam em relação a abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligência emocional e negligência física, usando essa escala de Bernstein que chama-se Questionário de Trauma na Infância. A gente publicou esse artigo em 2014 e nesse mesmo ano, o grupo que nós colaboramos de ingleses, liderados pelo professor Stuart Watson, demonstrou, usando o mesmo instrumento, uma população de pacientes bipolares, como que a nossa gravidade, aqui vocês estão vendo abuso emocional, a média nossa foi de 16, 17, a deles chegou em 10. Abuso físico, a deles é em torno de 7, 8 talvez. A nossa aqui vai a 12, 13. Mostrando claramente que nós temos índices bem mais graves, as nossas famílias têm muito mais maltrato na infância do que famílias de ingleses, mostrando que esse é um tema fundamental dentro da nossa sociedade. Eles têm esse problema lá, nós temos um problema aqui agravado pelas questões sociais e familiares que a gente vive no Brasil. A Camila publicou também um artigo onde ela mostra claramente que o abuso emocional, aquelas palavras que depreciam, aquelas palavras que tornam uma criança humilhada, comparada pejorativamente, depreciada, elas têm um papel diferencial no desenvolvimento de depressão, maior do que o que a gente encontrou em relação a temas mais corriqueiros na mídia, como o abuso sexual e o abuso físico. Quando a gente pega essa amostra de 81 pacientes do Hospital Dia, a gente viu claramente que 70% deles apresentavam história de abuso e de estresse precoce na infância. Abuso e negligência caracterizando subtipos de estresse precoce. A gente vê claramente que esses pacientes com estresse de vida precoce vão ter mais transtornos de personalidade e vão tentar mais suicídios no passado. Olha, a amostra, 75% praticamente tinha tentado suicídio, pacientes semi-internados no Hospital Dia. Então a gente vê claramente que isso é muito impactante, né? E a gente vê que quando a gente subdivide a amostra não por estresse de vida precoce, mas por abuso emocional, a gente vê claramente que os quadros depressivos são bem nitidamente superiores, quase 70% dos depressivos tiveram história de abuso emocional. Então, a gente quer sintetizar para vocês de que não adianta só ter tido estresse precoce na infância. Ele precisa estar dentro de uma pessoa que tem uma vulnerabilidade para a doença mental. E aí, na idade adulta, eventos estressantes como sobrecarga de trabalho, crises conjugais, abuso de substâncias, doenças clinicamente graves ou cronificantes podem levar realmente esses quadros de doenças mentais recorrentes. E até mesmo a questão do suicídio. Tá? A gente sabe claramente que o suicídio tem uma relação direta com situações traumáticas na infância. Tem estudos claramente que mostram bem isso, onde a gente vê aqui abuso físico e abuso sexual, e aqui a soma dos dois, o abuso físico e sexual, indivíduos com ideação suicida e tentativas de suicídio bem superiores àqueles que não tiveram história de abuso na infância, né? Mostrando que a história de abuso na infância é um fator predisponente para a tentativa de suicídio na idade adulta. Tá? Como eu falei para vocês, o TEPT vai ter muitas relações com comorbidades, raramente o indivíduo com TEPT vai estar sozinho, só esse diagnóstico, pelo menos 80% vão ter um outro diagnóstico, principalmente abuso de substâncias vai ser o mais frequente, a pessoa que está no estresse pós-traumático vai abusar do álcool e das drogas, 2 a 4 vezes mais probabilidade de preencher outro diagnóstico, nós vamos ter quase 50% dos pacientes com depressão maior,
mais de 15% com bipolaridade, agorafobia 20%, os outros transtornos de ansiedade já caem um pouco, né? Mas a gente vai ver claramente que o TEPT tem uma relação muito forte com outras doenças psiquiátricas. E nesse sentido a gente vai ver que as mulheres vão ser mais vulneráveis a desenvolver depressão 4 vezes mais propensas a desenvolver mania, né, do que as mulheres que não têm TEPT. Se a gente for ver os homens, nós vamos ver que eles vão ter quase 7 vezes mais chances de ter depressão do que os que não têm TEPT, 10 vezes mais chances de desenvolver mania do que os que não têm TEPT. E 1/3 dos homens que tiveram TEPT vão ter problemas relacionados a álcool e drogas. Quer dizer, isso é de cada 3 homens com TEPT, mais de um deles vai ter problemas com álcool e drogas. As mulheres um pouco menos, mas também bem significativo, 1/4 delas pelo menos. Então a gente está vendo as comorbidades muito frequentes, tendências muito grandes a abusar de substâncias, né? Comorbidades muito frequentes no eixo 2, se a gente considerar essas questões. As mais frequentes, sem dúvidas, vão ser a depressão e os transtornos do humor bipolar, alguns outros transtornos de ansiedade associados e principalmente abuso de substâncias vão estar ligadas, né? A gente vai ver que o TEPT e os quadros depressivos vão ter uma relação muito próxima, às vezes o diagnóstico até é difícil, por isso é importante avaliar a história de estresse da infância, na adolescência, ou um estresse pós-traumático recente. E a gente tem claramente que esses indivíduos vão ter esse risco grande de suicídio. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que mulheres com estresse precoce, ou melhor, com transtorno de estresse pós-traumático e depressão, têm em torno de 30% de ideação suicida. Mas se você for ver as tentativas de suicídio, né, elas inclusive ficam maiores do que só os indivíduos depressivos. Né? Mais de 45% das mulheres que têm uma situação traumática e têm depressão vão tentar o suicídio. Então, realmente poder prevenir, diagnosticar precocemente pacientes com estresse pós-traumático, a relação dela com as comorbidades, principalmente depressão, mania e abuso de substâncias, nós vamos estar prevenindo, sem dúvida, os quadros relacionados à cronificação e à tentativa de suicídio. As abordagens psicoterápicas para esses indivíduos com trauma, sem dúvida, a melhor forma é a combinação de antidepressivo e psicoterapia. Tá? Não existe melhor abordagem terapêutica de usar um antidepressivo bem tolerado por dose adequada e por tempo adequado, como nós vimos na aula de psicofarmacoterapia, mas é importante também destacar que aqueles indivíduos aqui que estão representados em verde, que além da depressão tiveram uma situação traumática grave na infância, esses indivíduos eles vão precisar de psicoterapia. Então, quando foi feito um estudo usando só psicoterapia, se viu que ela, isoladamente, ela é pior do que o tratamento combinado com o fármaco, mas é bem superior ao antidepressivo isolado, né? Mostrando que para os pacientes que têm história de trauma na infância, estresse precoce, esses não podem deixar de receber a abordagem psicoterápica. A mais eficaz é a psicoterapia cognitiva nesses casos. E o oposto é verdadeiro. Indivíduos que têm uma situação sem trauma, um quadro depressivo crônico, eles se beneficiam bem do antidepressivo. A psicoterapia tem um papel coadjuvante menor. Né? Isso também foi demonstrado quando isso foi visto a remissão do quadro, mostrando o papel fundamental da psicoterapia quando houver situação traumática precoce na infância. Essa frase do Shakespeare, nessa pintura do Van Gogh, acho que ilustra bem um pouco o que a gente quer dizer. Né? Todos podem superar uma dor, menos aquele que sente. Esse precisa de trabalho, de psicoterapia, de entendimento, de medicação, para se reinserir socialmente e evoluir. Né? Eu me coloco à disposição de trazer mais material para vocês. Esse aqui é um livro que a gente publicou pela editora Intec, uma editora europeia. Ele é edição aberta, vocês podem baixar o livro na íntegra, ou os capítulos relacionados a essas aulas de doenças afetivas, estresse precoce, estresse pós-traumático, abordagem psicoterápica e farmacoterápica, psicoeducação, nesses capítulos escritos por europeus, americanos, japoneses e brasileiros. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse livro. E eu também estou à disposição de vocês do meu e-mail, tá? jurena@fmrp.usp.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição para responder as perguntas de vocês, mesmo estando agora baseado no Centro de Doenças Afetivas do King's College, que pode também responder por esse outro e-mail aqui. Obrigado pela atenção de vocês, mantenham contato, estudem esse tema que ele é importante.